Precisamos falar sobre Nômade. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui começando mais um vídeo do canal. A gente já viajou pelo Peru, né, pela Bolívia, como vocês viram nos últimos vídeos. Aí agora a gente vai fazer alguns vídeos avaliando a nossa viagem. E o primeiro deles é avaliando esse cartãozinho aqui, que é o cartão da Nômade, tá certo? E antes de começar, Se inscreve, curte o nosso vídeo e divulga aí para todo mundo que vai viajar e tem interesse aí em uma conta internacional para poder gastar em dólar. antes que a gente comece, né, tem duas coisas. Primeiro a gente vai falar o que é a Nômade e primeiro, antes de falar o que é a Nômade, a gente tem que falar que isso não é uma publicidade, a gente só está fazendo aqui um prós e contras, né? Porque a gente usou isso aqui durante 2 semanas e a gente viu prós e contras do uso desse cartãozinho aqui, dessa conta digital. Tá Prós e certo? contras da nossa experiência, né? Do que a gente passou, né, usando o cartão. Então pode ser que seja diferente para outras pessoas e pode ser que algumas questões, né, como taxas e tal, tem gente que possa não ligar tanto, mas enfim, a nossa avaliação. A gente vai falar o que é a Nômade. A Nômade é uma conta digital que você baixa, perdão, o aplicativo no seu celular, pode ser smartphone da Apple, enfim, de qualquer uma dessas empresas que fazem esses smartphones, pode ser Android, pode ser iOS. Você baixa ele e você faz uma conta digital gratuita. A conta é gratuita, mas claro que tem aí as suas taxas, né, que são cobradas. E aí você pode usar esse cartão em qualquer viagem que você fizer de fora do Brasil para fora ou até de qualquer outro país. Se você for lá da Polônia, se você for da Argentina, se você for da África do Sul, você pode fazer esse cartão e viajar para qualquer país. Você deposita o dinheiro no dinheiro local e aí ele converte em dólar para você usar. Opa! Para você usar em qualquer país em que você quiser viajar. Você deposita na sua moeda, né? E o dinheiro fica guardado na sua moeda dentro da conta. Então você pode escolher o melhor momento para poder converter. Então você vai acompanhando a cotação do dólar e aí no momento que você achar mais adequado você converte e aí você tem a cotação do dia, né? A conversão na cotação do dia. Inclusive, né, quando você está viajando, você faz ali essa transferência, pode converter no exato momento para poder já usar ou realmente ir guardando esse dinheiro ali para converter quando você for viajar. Aí vem o primeiro ponto positivo que a gente encontrou, que é a comodidade, né? Você está em qualquer lugar, você pode depositar, você pode sacar o seu dinheiro em qualquer banco, você pode também usar o cartão em qualquer estabelecimento que aceite o uso de cartão. Então é muito prático, né? Ao invés de você só levar dinheiro ou usar um cartão de crédito, o cartão de débito ele traz essa comodidade, né? De você ter essa conta internacional e você pagar na moeda local. Então é bem simples, né? Não que você não precisa levar dinheiro, às vezes precisa, mas é bom que você tenha essa comodidade toda, né? E vários lugares aceitam, né, o pagamento com cartão. Então é realmente bem prático, bem cômodo fazer assim. E como eu já disse antes, né, você pode transferir esse dinheiro de qualquer lugar. E esse é outro ponto positivo do cartão, né? Da conta, na verdade, né? Porque na verdade você não precisa nem usar o cartão. Você pode usar no pagamento digital, né? Então, por exemplo, aqui no cartão, ó, eu tenho salvo a conta da Nômade para pagar por aproximação, né? Então, eu não usei o cartão físico, na verdade, na viagem. Mas a praticidade de você poder fazer uma transferência rapidamente, no momento que você está precisando, né, transferir mais dinheiro, usar mais dinheiro na viagem, né? Além daquilo que você já acumulou ali, é um ponto positivo. E você pode estar em qualquer lugar que tem internet, aí você faz essa transferência. No Brasil ainda tem mais uma facilidade, né, que é o Pix. Né? Não sei como é que é em outros países, mas o Pix ele facilita muito para você transferir e cai na hora ali, né? Para você fazer a conversão na hora que você quiser, na hora que você precisar. Basta ter internet. Aí você faz a sua transferência. Eu passei por uma situação interessante que eu quis fazer uma transferência no finalzinho da viagem e por alguma razão o banco que eu utilizo para fazer as transferências, onde fica o meu dinheiro aqui no Brasil, né? Não permitiu que eu fizesse porque eu tinha atingido um limite de Pix.
de transferência no mês. Então eu não podia mais fazer. Então eu tive que achar uma outra forma. Mas então é legal dar uma olhada na sua conta, né, do seu Banco do Brasil, para poder ver se ele tem esses limites também ou não. O meu, no caso, tinha. E o meu é o Banco do Brasil. Então daí Já deu fica a uma dica. dificultada aí, né? Deu uma dificultada. É. Terceira dica é a questão da sala VIP que fica no aeroporto de Guarulhos, né? A gente só sabe dessa que fica no aeroporto de Guarulhos, né? Pelo jeito eles não têm outra em outros aeroportos aqui do Brasil. E o que é a sala VIP? É um lugar que você fazendo, no nosso caso a gente abriu a conta, fez uma transferência de mínima aí de R$ 500, e aí a gente atingiu uma pontuação mínima para poder usar essa sala VIP. Lá na sala VIP tem de tudo, tem comida, tem bebida, você pode ficar lá no máximo 3 horas, né, para você descansar, se você precisar fazer alguma reunião, precisar trabalhar, carregar celular, simplesmente descansar ou comer alguma coisa antes do voo. É uma boa dica para você usar essa sala VIP. A sala VIP ela não ficava perto da onde a gente tinha que pegar o voo, né? O nosso voo ele estava num terminal de embarque mais afastado, né? Se não me engano, a sala VIP da Nomad fica no terminal 3, que é da onde saem os voos internacionais para outros continentes, para América do Norte, para Europa. O nosso, que é daqui da América do Sul, ele ficava, se não me engano, no terminal 2. Então ele é mais afastado, a gente teve que andar bastante para pegar e chegar nessa sala VIP. Mas não tem problema nenhum, né? A gente estava ali, era perrengue chique, a gente só andou um pouquinho e chegou ali para aproveitar o benefício da sala VIP, né? O bom é isso, né? Você poder descansar, guardar o voo sem precisar ficar nos corredores ali esperando. Muitas vezes quando é uma conexão, então isso é mais importante ainda, né? Mas no nosso caso, a gente, inclusive o nosso voo atrasou algumas horas ali e a gente não conseguiu aproveitar ali a sala porque a gente já tinha saído dela, né? O uso dessa sala, no caso da Nomad, é liberado após um primeiro depósito, né? Uma primeira transferência e primeira conversão. E aí liberam um uso. Mas para você poder usar livremente ou até levar convidados na sala VIP, você precisa, como o Rodrigo disse, atingir uma pontuação. Então, quanto mais você usa o cartão, mais você vai subindo de níveis, né? E aí você atinge um determinado nível onde você pode utilizar essa sala VIP sem restrição. Agora os pontos negativos na nossa percepção, como eu disse lá no começo do vídeo. Primeira questão é que nem sempre o câmbio da Nomad é o mais favorável. Isso a gente percebeu usando o aplicativo da Nomad, né? E também quando a gente chegou lá na Bolívia, quando a gente chegou em La Paz. A gente desembarcou e a gente só tinha reais, então a gente tinha que trocar um pouco de reais na casa de câmbio do aeroporto lá de El Alto. A gente foi trocar porque não tinha outra casa de câmbio mais perto, então a gente foi justamente na casa de câmbio ali do aeroporto. E não é assim muito bom a gente fazer conversão na casa de câmbio de aeroporto porque sempre nos desfavorece, mas nesse caso estava melhor do que o câmbio da Nomad. A cotação do câmbio da Nomad ela é sempre o câmbio comercial, né, do dólar comercial ou da moeda na cotação comercial. Na cotação comercial, comprava R$ 1 comprava um boliviano e 13 centavos, um boliviano e 15 mais ou menos, eu não lembro exatamente quanto, mas não chegava nem a 1,20. Mas na casa de câmbio ali do aeroporto de La Paz, né, no aeroporto de El Alto, o rapaz que trabalhava ali, ele trocou R$ 1 por 1,50 bolivianos, então estava bem melhor. E ele disse que chegando lá no centro de La Paz, a cotação estava ainda melhor. Então, assim, isso a Nomad não pegava, né? Essa cotação paralela que a gente pode dizer que não está no câmbio comercial. Então sai mais vantajoso muitas vezes trocar em dinheiro, né? Para você ficar com o dinheiro em mãos, né? Então tem a comodidade do cartão ou da aproximação pelo celular para pagar mais facilmente e não ficar circulando com dinheiro, mas trocar lá no país, né? No caso da Bolívia, estava mais vantajoso do que se a gente tivesse levado o dinheiro para trocar. Como a gente levou pouco dinheiro, só para fazer alguns câmbios para um uso emergencial, né, como do aeroporto para La Paz, né, de El Alto para La Paz, por exemplo, né, que aí precisava de um pouco de dinheiro para isso. Então a gente levou um dinheiro reduzido, né, mas
a maior parte do nosso dinheiro estava na conta, Na né? conta, é verdade. Aí a gente até percebeu que a gente podia até ter levado um pouco mais por causa realmente dessas cotações paralelas. E em La Paz você precisa ter um pouco mais de dinheiro em mãos mesmo. Por exemplo, para rodar pelos teleféricos, você precisa fazer a compra de dinheiro. Ou mesmo, né, quando a gente saiu de La Paz e foi para Cusco, em alguns lugares, né, alguns vilarejos não passava cartão, você precisava usar o dinheiro. Então, ter dinheiro sempre um pouco é bom, né? E às vezes vai ser até vantajoso o câmbio no câmbio de notas do que No câmbio oficial no virtual, no digital da da Nomad. conta. Segundo ponto negativo é o tal do cashback, que a Nomad diz que pode ser até $50. Então fica bem atento nesse pode ser até $50, né? A gente percebeu que para ser $50 precisa de um depósito, o primeiro depósito precisa ser muito gordo, precisa ser muito dinheiro. Eu, por exemplo, depositei, se não me engano, acho que R$ 1.000, alguma coisa assim, que era o De começo, primeiro assim, né? depósito, de Primeiro começo, depósito. que daí converteu em $160. Daí o cashback foi de $3. Então, não foi tanta coisa assim como a gente pensava que seria. Eu fiz a primeira conversão de R$ 500 só para eu abrir a conta mesmo e não tive nenhum cashback. Então, para chegar nesse até $50, que às vezes esses cupons, né, de youtubers de viagens oferecem, realmente é um depósito muito grande, uma transferência muito grande inicial, né? Então não é o nosso caso. A gente que não ficou atento ali que era o até $50, né? A gente achou que já fazendo uma conversão poderia ter $50 em conta, mas não. Foi uma inocência nossa, Sim. né? Mas também depois, em outras transferências, não gerou mais cashback também, né? Era só na primeira, assim. Possivelmente, se você vier fazer mais transferências com um volume maior de dinheiro, pode ser que até haja, né? Mas no nosso caso, que a quantidade não era tão grande, então não existe esse cashback. E a gente também tomou cuidado de fazer as transferências conforme a gente precisasse do dinheiro, né? A gente fez uma, daí fez outra, conforme a gente foi precisando. E não colocar tudo ali na Nomad, porque vai que a gente coloca um monte de dinheiro, ou tudo que a gente tem, e daí não precisa usar, né? A gente foi colocando o que a gente precisava usar, para evitar que ficar o dinheiro lá congelado na conta, e para usar aqui no Brasil é difícil, né? A gente não vai conseguir sacar em dólar aqui para pegar e perder na conversão do câmbio de dólar para real, né? Sim. A transferência pela Nomad tem uma taxa também, né? Não é o IOF para o uso do cartão de crédito, né? Que a gente tem, inclusive o uso internacional, né? Mas é uma taxa que é da Nomad mesmo. Então, quando você faz a transferência em reais para dentro da conta, teu dinheiro fica lá íntegro, né? O mesmo quantia que você transferiu. Só que quando você vai converter para dólar, tem lá a cotação do dia, né? Que eles deixam lá anunciado dentro da conta. Você consegue acompanhar essa cotação. Só que ao fazer a conversão tem uma taxa a mais. Então você não vai simplesmente converter a quantidade em reais para dólar pela cotação. Vai existir um valor ali dentro que eles já deixam bem claro, inclusive para você saber. Quando você vai fazer a conversão, ele faz a conversão e te dá a simulação em cima da taxa que eles estão colocando ali. Exatamente. Quando a gente estava lá no Peru, estava naquele momento em que o dólar estava tipo a 6 e pouco, né? Então, e ele não baixava. Então, quando a gente fazia as transferências, eu lembro que, por exemplo, a cotação do dia estava 6,15, 6,14 e na cotação da Nomad eles adicionavam aí uns 15 centavos a mais, então ficava 6,30. Então a gente perdia nisso. Então existem essas taxas que são cobradas dentro da Nomad também, né? Pode falar. Hoje, por exemplo, né, um dólar está 5,81, o dólar comercial. Mas com a taxa você vai converter em 5,98. Então eles já te mostram aqui R$ 1,598. Mas a cotação dentro da Nomad mesmo, no valor que eles deixam anunciado aqui, é 5,81. Né? Então a gente tem essa diferença, né? Só que eles deixam isso claro aqui. Então essa taxa, ainda assim, sairia mais vantagem. A gente fez a simulação entre usar o cartão de crédito do Brasil
o nacional nosso aqui, o quanto ficaria em IOF, né, o valor da taxa da IOF, ou utilizar a Nômade com essa taxa deles aqui. E ainda assim saiu mais vantajoso para nós utilizar o da Nômade, né? Sim. Mas é bom saber disso, que não é simplesmente uma conversão no valor do dólar comercial na cotação do dia. Sim. Tá bom? Quarto ponto, que é a questão do saque internacional que você faz com o cartão da Nômade ou com qualquer cartão, né? Aí não é uma questão da Nômade, mas é uma questão dos bancos em todo o mundo, imagino eu, né? Você vai sacar com um cartão de outro país, eles cobram uma taxa pelo seu saque. A gente, no último dia que a gente estava em La Paz, a gente precisava sacar 50 bolivianos para pagar o táxi que a gente ia sair do centro de La Paz e ir para o aeroporto. E além de você pagar uma taxa, não era simplesmente uma taxinha aí de, sei lá, 5 bolivianos, era uma taxa de mais 50 bolivianos que eles queriam cobrar da gente. Então tem esse contra que é muito pesado, então tem que ficar bem atento a isso. Se não me engano, o primeiro saque na Nômade ele é sem taxas, mas os outros eles cobram de acordo com o banco. Aí fica do banco. Os bancos que a gente tentou lá na Bolívia cobravam o mesmo valor do saque nosso. Então isso ferrou um pouco o nosso final da viagem. A gente não ficou atento a isso, né? Então, na hora de sacar ali, a gente acabou gastando o dinheiro que a gente tinha, pensando, tá acabando a viagem, vamos gastar esse dinheiro físico aqui, né? E aí, para pagar o táxi depois, a gente precisaria desse dinheiro. Então, a gente lembrou, foi sacar, já era tarde, já era... Meia-noite já. Por aí. E a gente tinha que acordar às 3 e pouco da manhã para ir de volta lá. E aí a gente foi até o caixa eletrônico para sacar. E o que a gente tinha de valor na Nômade, inclusive, quando a gente tentava sacar, dava como insuficiente, porque ele estava dobrando o valor, né? A gente fez uma transferência de um valor determinado para conseguir sacar lá 50, 80 bolivianos, não lembro bem. E aí, quando a gente tentava sacar, ele dava como insuficiente. E aí a gente começou a fazer ali rápido umas transferências para entender por quê. Eu só fui entender que a gente, ao invés de sacar 80 bolivianos, tinha sido sacado 160 bolivianos quando eu estava no aeroporto já, para fazendo check-in, né? E aí eu olhei, fui tentar entender aquelas contas e aí eu observei no ticket do banco, né, no comprovante, que era o mesmo valor do saque, era o valor de taxa do caixa eletrônico. Então isso é extremamente desvantajoso. Então sacar na primeira transferência, no primeiro saque foi gratuito, que é o próprio uso do cartão da Nômade, mas depois a taxa do banco, qualquer caixa eletrônico, aí você pode ficar procurando ali um caixa eletrônico que você vai ter um saque menor. Pode ser que seja um desconhecimento nosso, pode ser que seja assim mesmo que funcione, pode ser que quem está mais acostumado com saques internacionais, né, viagens, pode até dizer que, né, que a gente que bobeou, mas de fato bobeamos, mas a gente descobriu isso e quer dividir isso com vocês agora. Exatamente. E aí fica a pergunta, né? É bom ou ruim usar o cartão da Nômade, a conta, né? A gente achou que é positivo pela comodidade, né? Por tudo essa questão de uso do cartão e tal, e até mesmo do saque internacional, mas é melhor levar uma quantia um pouco maior até do que a gente levou em dinheiro para fazer o câmbio paralelo, né? E não o câmbio oficial. Porque tanto no Peru quanto na Bolívia, você vai em alguma casa de câmbio e às vezes a cotação está um pouquinho melhor para a gente, é mais vantajosa. Quando a gente viajava só com dinheiro, a gente fez viagens só com dinheiro também, o dinheiro chega um momento que ou você tem que trocar tudo e aí acaba voltando com o dinheiro local na mão e daí vai tentar converter para real de novo e você sempre perde, né? Ou quando você precisava trocar, não tinha uma casa de câmbio, não tinha um câmbio próximo também. Então, ou você troca tudo e fica com o dinheiro e depois tenta converter para real de novo, perdendo sempre um pouco, ou você vai trocando aos poucos e corre esse risco, né? A gente já usou também outro método que é o Western Union. Também temos questões com isso, ele funcionou, é seguro, mas também teve questões problemáticas. E acredito que dessa vez com a Nômade e o dinheiro, um pouco em dinheiro, um pouco na conta internacional, foi a vez mais prática, assim, foi realmente Sim. muito prático. É só ficar atento às taxas e ficar atento com essa questão, se você precisar do dinheiro, você não tiver mais para trocar, e aí o saque vai
vai ter um prejuízo. Sim, a gente já viajou uma outra vez para a Argentina, né, que a gente só usou cartão de crédito. E aí foi a gente só tomou na cabeça, né, porque prejudicados e muitas vezes, né, porque a taxa de IOF gigantesca, às vezes o cartão não passava por algum motivo, né, enfim, daí ficava sempre um problema pra gente na hora da viagem. Usar o cartão de crédito nacional fora é realmente para quem pode. Bom, é isso, gente. A gente ainda vai ter mais alguns vídeos aí falando das nossas impressões sobre a viagem. A gente vai falar essa questão também de câmbio, de casa de câmbio, né, de uso do dinheiro. Vai falar um pouco mais sobre isso, tanto na Bolívia quanto no Peru, e das nossas impressões, né, que a gente tem algumas questões, principalmente quanto ao Peru, que aconteceram uns quiprocozinhos ali que a gente teve alguns problemas, mas a gente vai falar também, claro, dos pontos positivos e negativos, tanto da Bolívia quanto do Peru, para a viagem. E é isso por hoje, então até a próxima, né? Ó, quem que vai dar tchau também aqui, que tá dormindo. Que não apareceu muito, mas tá dormindo aqui, ó. Tchau!